Olá, olá, olá. Hoje, dia 21 de julho de 2021, ahn, 7h30 da noite, pontualmente. A Lene acabou de entrar, maravilha. Já mandou o vídeo. Show, vamos lá então. Seu vídeo, Arlene. Daqui a pouco já chega aí. Oi, Olá, Guilherme. tudo bom? Deu certo. Deu certo, finalmente, encantado. Finalmente, finalmente. Eu tava muito apreensiva. Eu tô bem, Guilherme. E você? Tudo certo, querida, tudo certinho. Tô te ouvindo, tô te vendo perfeitamente, só ajustar aqui rapidamente. E aí Bom, nós que podemos, bom. então, começar. A gente vai aqui entrando no clima, aí o pessoal vai chegando e já pega o bom da discussão logo mais. Fechou? Fechado. Maravilha. Então vamos lá, gravando finalmente. Boa noite a todos, a todos e a todas. Hoje, 21 de julho de 2021, no 42º Palco Virtual Live Diálogos Entre Nós. Eu já começo mega agradecendo a Arlane Gonçalves, amiga querida, por estar aqui. Gratidão, querida. Imagina, Guilherme. Eu que agradeço. Eu acho que a gente está nessa conversa para realizar essa live há um ano, né? Então já tem muito tempo, muitas idas e vindas. Então, assim, super te agradeço pela paciência durante todo esse período aí. E acho que super valeu a pena. Já começa, inclusive, te parabenizando. Mais de 40 lives. É um grande trabalho, Guilherme, é um grande trabalho. E eu tenho visto quanto você tem sido cuidadoso e criterioso, tanto na seleção das pessoas, quanto no processo mesmo de realizar as lives, enfim. É muito prazeroso ver esse trabalho que você vem realizando e o resultado dele, que com certeza é muito rico para a discussão de diversidade. Maravilha, fico mega feliz e grato pelo seu apreço. Você que esteve, inclusive, na edição presencial, estreia Diálogos Entre Nós, no longínquo Sim, ano, no sim. longínquo Na ano. verdade, acho que esse foi o nosso grande primeiro contato. Me lembro até Exato. hoje de você me abordar lá no LinkedIn, nas mensagens, e perguntar se eu gostava de Sueli Carneiro, se eu pensava Exato. Sueli Carneiro. A casa estava mega cheia, mas eu falei assim, não, a Lene tem que vir. Você postou uma notícia naquele domingo super trabalhoso. Eu Lembro, falei assim, não, vamos lá, vamos lembro. finalmente conhecendo a Lene. Mas eu super mega agradeço novamente. E é isso. Hoje, o 42º Palco Virtual Live. E contando ainda, né? Foram 23 edições ano passado, 19 edições com esta, neste ano. E logo em setembro, a gente chega à 50ª e vamos contar ainda muito mais, né? Que bom. Rapidamente me apresentando, eu sou o Guilherme Gobato, sou especialista em diversidade e inclusão e sócio fundadora de Diálogos Entre Nós, uma consultoria que trata da interseccionalidade estratégica entre pautas étnico-racial, LGBT, pessoas com deficiência, gênero e geracional. Eu costumo dizer aqui, Arlane, todas e todos online e offline, que o nosso que eu carrego como nome na minha marca consultiva tem um duplo significado. De início, primeiramente, é a primeira pessoa do plural, nós, porque eu tenho muita certeza e esperança de que união, boas parcerias promovem muito mais inclusão, equidade e respeito em prol de mais diversidade e acolhimento. E o nós também com plural de não, obstáculos, dificuldades, que se convertem em pontos essenciais para que juntas, juntos e juntos possamos exatar para mais inclusão de diversidades. Muitos foram os temas aqui tratados desde o ano passado nas edições lives. Tratamos de racismo estrutural, racismo religioso, carreiras negras, carreiras PCDs, gênero, LGBTs, protagonismos. Tratamos fundamentalmente de pessoas e como todas devem ser incluídas com respeito, acolhimento e dignidade junto a empresas em particular e a sociedade como um todo. As edições gravadas estão aqui neste IGTV @gui_gobato e também no YouTube Diálogos Entre Nós. Então, Arlane, eu vou rapidamente me audiodescrever, aí eu passo a palavra e peço gentilmente que você se audiodescreva, caso tenha uma pessoa cega ou com baixa visão nos acompanhando, agora ou offline, e também que você, na sequência, se apresente. Eu sou um homem, eu me autodeclaro branco, cisgênero gay, representatividade importa em muito, eu uso um óculos de grau, barba e cabelo pretos,
curtos, uma camisa xadrez. Atrás de mim algumas paredes claras e alguns feixes de luz. Alane, querida, se apresente, se audiodescreva. O palco, o coração, a escuta e a admiração são todos meus. Recíproco, Guilherme, obrigada. Bom, eu sou uma mulher negra de pele clara, sou bissexual, tenho 31 anos, meus olhos são castanhos, eu estou com tranças pretas no meu cabelo, estou com uma blusa preta e um blazer laranja. Eu estou dentro da minha casa, na minha sala, atrás de mim tem uma parede com papel de parede dourado. Bom, eu venho de uma carreira no mundo corporativo, público e privado de mais de 10 anos. Atualmente eu sou consultora de cultura inclusiva, trabalho na Business for People, consultoria da Ana Bavon, que é uma grande referência. Sou de Goiânia, formada em administração pela UFG. Tenho também uma especialização em gestão de times orientados à cultura. Eu considero que a minha missão é inovar e agir para promover a igualdade nas organizações e além delas. E também, desde o ano passado, eu sou uma das top voices no LinkedIn. Maravilha! E como goiana, você gosta de pequi? Nunca te perguntei isso. Ou gosta ou odeia. Você me complica com essa pergunta, Guilherme. Não se abstém, não está no roteiro. Não, assim, tudo bem, nós respeitamos o pequi. Eu adoro pequi. Eu gosto de pequi, mas não com muita frequência, de vez em quando. Ok, galinhada com pequi é um dos meus pratos regionais favoritos. Mas enfim, favoritos. Acho que veio aqui pela menção de você ser de Goiânia. Quebrando o gelo, voltando aqui à seriedade do tema, vamos lá. Eu gosto de pontuar, Alane, todos e todas aqui, as minhas perspectivas, os meus locais de fala, né? Aqui com muita humildade e responsabilidade, sendo mediador desse encontro, e muito ciente das responsabilidades decorrentes dos marcadores sociais que me atravessam, né? Como homem no país machista, como homem branco no país altamente racista e como homem cis num país altamente transfóbico. Para além da minha homossexualidade, todas essas questões, homem, branco, cis, trazem muita responsabilidade para agir, para que eu possa e outros dos meus também possamos, em conjunto, agir rumo a mais equidade para igualdade de diversidades. Tem uma caixinha aqui de interrogação ao final. Vocês podem deixar as perguntas ou também mandar na timeline. Eu não me responsabilizo se eu perder alguma pergunta. Vou fazer o melhor aqui. Alane, para o tema de hoje, então, gestão das diversidades, presente e futuro hoje, que é o 42º Palco Virtual Live Diálogos Entre Nós. Vou fazer uma rápida contextualização, aí eu já começo, então, a encaminhar as reflexões que eu tenho certeza que serão brindes para a nossa pauta de progresso e inclusão de diversidades. Eu trago, primeiramente, uma fala que é a Daniela Pio, a Dani Pio, mulher negra, executiva, gerente de diversidade, equidade e inclusão América Latina na John Deere. Eu recebi ela aqui ao final de abril e trago uma das falas naquele encontro. Abram aspas. A trajetória de carreira de uma mulher negra carrega passagens que muita gente não tem ideia. E precisamos conversar sobre isso. Também é por isso que há anos eu venho trabalhando para que meninas e mulheres negras possam ter carreiras tão lindas quanto a minha, mas com menos obstáculos e mais respeito, fecha aspas. Eu faço esta menção, dando um recorte racial a esta conversa, obviamente, porque estamos no Julho das Pretas, no mês onde nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, em 25 de julho, também Dia Nacional de Teresa de Benguela. Né? E aí... Essa fala da Dani Pio, ela fala muito sobre protagonismo de carreiras, né? E eu sempre procuro contrariar a baixa representatividade negra nas empresas brasileiras, né? Um exemplo disso, ainda que nós tenhamos, né, segundo o IBGE, a cada 7 pessoas brancas em posição de liderança, apenas uma pessoa é negra. O Instituto Etos, em 2016, tem aquele estudo clássico das 500 maiores empresas do país, né, onde pessoas negras de média e alta liderança ocupam 4,5% dos cargos, sem intersecção não, para mulheres negras, por exemplo, apenas 0,4%. Por muito tempo, 2 mulheres em posição executiva, CEO, e depois de um certo tempo foram
uma das poucas, né? Primeiro as únicas, depois uma das poucas. E aí, naquele mesmo levantamento, tem 3 mulheres negras em conselhos de administração de grandes empresas, né? E por que eu disse que eu procuro contrariar essa baixa representatividade, pelo menos nesse espaço de fala, nesse espaço de escuta aqui do palco virtual Diálogos Entre Nós? São 42 edições lives. Eu convidei 28 pessoas negras, dentre essas 42 pessoas, sendo que são 24 mulheres negras, você inclusa, e contando ainda. Por quê? Porque eu realmente acredito que quando, seguindo os preceitos de Ângela, a Ângela Davis, obviamente, quando nós movimentamos aqui a base da sociedade, toda a estrutura, esse castelo de cartas se desestrutura para que possamos, então, rearranjar para mais diversidade. Com base em tudo isso, olha, nós já sabemos, somos bem conhecedores do tema, né, que abaixo os indicadores relativos ao mercado de trabalho, renda, educação, moradia e tantos outros direitos básicos que não são devidamente acessados, né? Então, a partir disso, eu lhe encaminho para a primeira pergunta, né, nesse grande recorte racial no Júlio das Pretas, falando então numa questão da pauta, da temática ESG, né, que é um dos assuntos grandes do momento e que trata de lidar com os impactos em pautas ambientais, sociais e de governança. E aí eu pergunto, Arlene, como é que você avalia a evidência crescente desse tema, a pauta ESG, e a relevância e também a urgência de incluirmos diversidades nos negócios dentro das empresas, né? Aí eu também te pergunto, temos oportunidades reais de mudanças a partir disso? Todo seu, palavra, querida. Obrigada, Guilherme. Eu vejo essa ascensão da discussão do ESG no mundo das organizações como algo muito positivo, porque isso está dando um pouco de corpo e de estrutura às demandas cada vez maiores da sociedade para que as organizações se movimentem em torno dos desafios que a gente tem hoje, tanto ambientais quanto sociais, né? Inclusive, tem uma publicação do Fórum Econômico Mundial que comenta sobre o propósito das organizações na 4ª Revolução Industrial e fala justamente sobre isso, né? Que é esse o papel, neste momento, este é o papel das organizações. Operar para além da lógica de promover apenas lucro para os shareholders, mas pensar em toda a sua atuação, em todo o seu campo de atuação, visando atender a toda a comunidade na qual ela está inserida, a todos os seus stakeholders, né? Então, acredito que o ESG vem para dar um pouco mais de corpo a isso, uma formas mais próprias, mais apropriadas de a gente mensurar, inclusive acompanhar e cobrar, né, para que as empresas se movimentem em prol disso. Com toda certeza, Guilherme, há muito espaço para mudanças, há muito espaço para transformação. Hoje as empresas se movimentam, por exemplo, quando a gente olha mais especificamente dentro do espectro de diversidade, equidade e inclusão, a gente tem mais ou menos uma sequência de caminho para elaborar essa estratégia, né? Um dos primeiros passos que as empresas adotam é a construção, a realização de censos internos, de pesquisas internas para mensurar suas populações. E a partir daí fazer um comparativo entre o que é que elas têm dentro dentro delas, né? Quais são as pessoas, quais são os grupos sociais que estão ali dentro e fazendo um comparativo com o que há na comunidade na qual ela está inserida. E a partir daí, trabalhando esses gaps. É claro que a gente encontra sempre muitos gaps, né? Especialmente quando a gente fala de Brasil, há um grande gap racial, há um grande gap de gênero e vários outros, de pessoas com deficiência, enfim, de grupos minorizados que a gente conhece. Mas só fazendo aqui uma conexão de volta com ESG, esse trabalho todo de inclusão das diversidades, de atender às demandas da sociedade que estão cada vez maiores e cada vez mais incisivas, eu vejo muitas vezes a centralização dessa discussão de diversidade apenas no S de social. E embora, com toda certeza, a diversidade e inclusão faça parte e seja fundamental, seja um pilar fundamental do social, ela não faz parte apenas dessa letra. A diversidade está em todas as letras. Eu vi recentemente uma pesquisa do Glassdoor que comenta que 75% dos empregados, enfim, dos funcionários, dos colaboradores entre 18 e 34 anos,
esperam que os seus empregadores tenham posicionamentos em relação à equidade de gênero, equidade racial e outras equidades, e também a mudanças climáticas. E tem outras pesquisas que mostram, por exemplo, que quanto mais equidade de gênero você tem no corpo de diretores das empresas, mais endereçadas são as questões de mudanças climáticas, por exemplo. Quando você tem maior diversidade no seu corpo de diretores, menos risco você tem de ter prejuízo da sua reputação, por exemplo, de você ter mais propensa a organização a ter um ambiente com menos assédio, por exemplo, enfim. Há uma série de outras variáveis que compõem aí o que seriam as letras de ambiental e de governança, que são impulsionadas e são extremamente elevadas a outros patamares, uma vez que a gente trabalha a inclusão da diversidade nas organizações. Então, acredito que sim, essa discussão ela é muito rica, ela está tendo um grande impacto atual, ela terá um grande impacto, ela, na verdade, vai fazer parte do futuro dos negócios, vai moldar o futuro dos negócios, né? E é sempre bom a gente ter em mente que quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, nós estamos falando de todas as letras, de impactos diretos e indiretos em todas as letras de ESG. Sim, fantástico, Arlene. Lembrando também, né, o recente lançado Pacto de Promoção de Equidade Racial, por um conjunto de profissionais totalmente especializados, professores, docentes, consultores, colegas nossos de mercado, um bom número de lideranças negras em empresas, né? E ali, eu estava visitando esse site esses dias, o Pacto de Promoção de Equidade Racial, e lá tem uma bibliografia, tem um material extenso, onde eles falam por A mais B, né, que nem, por exemplo, né, interseccionando a questão racial dentro de ESG, se pensarmos no E de meio ambiente, entre as populações que são mais vulnerabilizadas a mudanças climáticas, como você mesma trouxe, né? Tem população negra aqui no Brasil que sofre de racismo ambiental, né? Então tem um recorte racial dentro da dimensão ambiental, né? Se levamos então a questão de governança, todas as questões de compliance, todas as questões de canais de conduta, de códigos de ética, para sustentar, né? Para promover todo um arcabouço de respeito e de acolhimento às diversidades no G da questão, para muito além do S, né? Então, realmente nós entendermos, né, nas lentes de diversidade, que ela reside do começo ao fim, no E, no S, no G, de maneira transversal e interseccional. E isso é uma riqueza de análise, uma riqueza de detalhes que nós precisamos compreender para que a gente possa, de fato, entender que, ok, né, nós falamos de aspectos ambientais, sociais e de governança já há uns bons 20 anos, né? Não são coisas novas atualmente, isso não veio de ontem para hoje, mas que ganham muito impulso, até pelas questões de mercado, né, Arlane? Exatamente. Você falou duas palavras fundamentais, que são transversalidade e interseccionalidade, né, Guilherme? Muitas vezes a gente fica preso, quando a gente está trabalhando ali, ou começando os trabalhos dentro de uma organização, visando a inclusão de mais diversidades, a gente fica preso numa perspectiva um pouco limitada, de que aquilo ali é algo único, ou de que aquilo ali não tem nenhuma outra amplitude. Na verdade, é algo que é transversal a toda a organização, a toda a atuação da organização. Você citando, por exemplo, a atuação ambiental das organizações e o recorte racial que é necessário para observar e acompanhar e endereçar os impactos disso, esse é só um exemplo, né, do quanto as organizações precisam pensar a estratégia de diversidade dentro da sua estratégia de negócio, e não apenas como algo único, ou às vezes alguma coisa relativa só a RH, como muitas vezes a gente acompanha, né? De fato, é algo transversal e que precisa, sim, impreterivelmente ser interseccional. Exato, porque do contrário, se não for transversal, tampouco interseccional, a gente não desce para o play, né? Não dá, Exato. Não tem jogo. Sim, não acontece uma inclusão genuína, né? Exatamente. A gente sabe que de superficialidade já bastam ideias rasas num país altamente preconceituoso, racista, machista, homotransfóbico, capacitista e por aí vai. E, Arlene, até resgatando, bom, você sabe como eu prezo por intelectuais negras no gênero feminino, mulheres negras na minha jornada,
em diversidade e inclusão, em especial na minha desconstrução de posturas ou pensamentos cristalizados no aspecto racial para mais inclusão e diversidade, né? E aqui eu trago rapidamente, né, revisito para mim o perigo de uma história única, né, de Chimamanda Adichie, filósofa, escritora nigeriana, mulher negra, tal, que para mim causa muitas reflexões com a ideia de uma inclusão superficial, esse perigo da história única, que também me leva ao conceito de tokenismo, né? Sabemos essa inclusão superficial, pro forma, aquela coisa, aquele chaveirinho que se leva de um lugar para o outro. E aí, eu me lembro, numa das vezes que você e eu conversamos, interagimos alguns poucos anos atrás, recentes, que você citou, né, quando a sua chegada a São Paulo, a sua sensação de ser um ponto negro num quadro branco, né? Essa sensação chegando na empresa que você estava naquela época, né? Eu te pergunto hoje, Alane, adentrando outros espaços de poder e de decisão nessa sua jornada também como profissional e partindo aqui da sua atuação em São Paulo, como é que você se vê representada nesses espaços que você vem alcançando dia após dia a partir dessa história única, a partir desse ponto negro no quadro branco? Bom, Guilherme, eu tenho o prazer, eu tenho a honra de conviver com muitas mulheres negras, especialmente aqui no âmbito da diversidade e inclusão, né? Há muitas mulheres negras operando, muitas executivas negras impactando, causando revoluções, enfim. Tanto dentro das organizações, inclusive recentemente eu tive o prazer de conhecer a gerente de diversidade do Facebook, que é uma mulher negra, eu não sabia. A Luísa Nunes. Exato, Luísa Nunes esteve aqui. A Lu esteve aqui, acho que ou foi abril para maio, ou foi abril, sim, a Lu. Continue, desculpe. Você é maravilhoso, como sempre. Não, então eu tenho tido o prazer de conhecer cada vez mais mulheres negras, mas é claro que quando a gente parte para uma visão mais ampla, né? A gente sai da visão da Arlane para a visão ampla da sociedade, para a visão ampla das organizações, a gente está falando de uma representatividade ainda muito baixa. Eu sempre gosto de lembrar, quando eu falo isso, inclusive também estive no Facebook esses dias e falei isso, sempre falo em todos os lugares que eu vou, eu menciono a porcentagem, a proporcionalidade da presença das mulheres negras no Brasil, que é de 28%, né? A gente está num país com 51,2% de mulheres, ou seja, a maior parte da população é de mulheres, e 28% da população é de mulheres negras, ou seja, a maior parte da população feminina e da população brasileira é de mulheres negras. A gente não passa nem perto de ver isso em nenhum dos lugares dentro das organizações, especialmente quando a gente fala de posições de liderança. Mais cedo você comentou sobre a pesquisa Ethos, né, e que ela trazia ali de números sobre a presença de mulheres negras em conselhos de liderança. Recentemente eu vi uma pesquisa que foi publicada no Valor Econômico que comentava sobre o progresso dessa porcentagem de mulheres em geral. Então, se eu não me engano, de 2014 a gente estava ali com 7% e mais ou menos uns 7 anos depois a gente fala de 14%. Uma coisa assim, né? Praticamente houve aí dobrou-se a porcentagem de mulheres. É claro que a gente ainda fala de um número ínfimo, né? 14%. Mas essa pesquisa, por exemplo, esse relatório não trouxe a mensuração de mulheres negras. Não racializou esse número. E a gente já consegue, claro, imaginar o porquê. Porque não há nem o que ser, não há amostra para ser racializada. Ali na matéria do Valor, inclusive, citava-se o nome da Rachel Maia, que é uma grande referência, mas que volta justamente aqui para esse tema que a gente está falando, que é do tokenismo, né? Porque toda vez que você fala na maioria das vezes que a gente fala de uma CEO negra aqui no Brasil, nós nos referimos à referência quase única que a gente tem, que é a Rachel, né? E aí, quando agora ela estando em posição de participar em conselhos administrativos, novamente ela volta aqui a ser essa referência. Então, acredito que, assim, está muito claro e desejo que fique cada vez mais claro para as organizações que não é disso que nós estamos falando, que nós não estamos falando da inclusão de 1%, nós estamos falando justamente da inclusão de 99%. A gente quer saber como é que a gente vai trazer os outros 99%, como é que
todo desse 28% se verá representado dentro das organizações em todos os níveis hierárquicos, né? Acho que começa por aí. Você comentou também sobre a criação do pacto, né? E aí eles colocaram ali uma mensuração temporal, que eu achei excepcional, né? Eles criaram um índice, mas também uma mensuração temporal para acompanhar e cobrar esse progresso das empresas. Então, é por aí que a gente começa a ver essa interseccionalidade crescendo. É com mecanismos como esse que a gente começa a ver isso acontecer. Também, recentemente, eu acho que logo após os protestos ali, pós-assassinato do George Floyd no ano passado, o Fórum Econômico Mundial, que trabalha de forma... acho que há uns 15 anos, a pauta de equidade de gênero. Eles, inclusive, têm um relatório muito bom anual que eles lançam sobre isso, né? Excepcional. E aí eles lançaram também recentemente, depois desses protestos, uma coalizão para trabalhar a pauta racial. Ou seja, então também isso também está chegando a todos os lugares, né? Enfim, é inevitável. Então, assim, é por aí que a gente começa a discutir a questão da interseccionalidade da presença de mulheres negras. E, por último, eu quero fechar essa questão com um parêntese. Muitas empresas, e isso é muito positivo, trabalham a questão de metas, né? Depois da realização ali do censo que eu comentei, identificam-se os gaps que precisam ser trabalhados. O de pessoas negras é, com certeza, um grande gap aqui a nível nacional. E aí começa-se a trabalhar a questão de metas, né? Publicação de metas ou endereçamento de metas, mesmo que seja internamente. A maioria das organizações, ou pelo menos muitas delas, começam a partir de metas de equidade de gênero. Sim. Né? E aí o que a gente vê é o cenário, como você comentou da pesquisa Ethos, ou o que eu trouxe dessa pesquisa que foi publicada no Valor Econômico. Você vê um avanço na inclusão de mulheres, mas de um nicho muito específico, mas de um extrato muito específico da população de mulheres, que é de mulheres brancas. Então, quando a gente fala de interseccionalidade, da presença de mulheres negras ou de outras interseccionalidades, nós estamos falando de desafios específicos, de demandas específicas que demandam, então, estratégias específicas, metas específicas ou quaisquer mecanismos que sejam do mundo corporativo específicos para endereçar esses desafios e, enfim, fechar esses gaps, né? Então, é só esse parêntese que eu acho muito importante de ser feito, porque... muitas vezes a gente olha para esse cenário e acredita que ele é suficiente, né? Ou que talvez está bom o suficiente para começo de conversa. Não, não está. Ainda falta um pouco de trabalho, especialmente considerando que nós estamos falando aqui de uma representatividade, de um contingente que representa a maior parte da população brasileira, né? E esse, com certeza, precisa ser contemplado nas nossas políticas e estratégias organizacionais. Sim. Você disse um pouco antes, né, Lani, que mulheres negras formam 28% da população brasileira, né? Individualmente é o grupo populacional com o maior grupo populacional do Brasil, né? Então é num país de maioria negra, num país de maioria feminina negra, individualmente falando. Se você não é uma mulher negra, você sim é uma minoria, que é o meu caso, né? Que é o meu caso, mas aí nós sabemos que Diversidade, Inclusão, Equidade, Respeito e Acolhimento, né, tem uma maioria minorizada em direitos e acessos, né, e você trouxe também essas questões importantes, né, fundamentais de interseccionalidade, e não por acaso, né, também sabemos, mas é bom ressaltar, né, para dar nome e sobrenome, né, a professora Kimberly Crenshaw, acadêmica, mulher negra, norte-americana, que cunhou este tema ao final da década de, se não me engano, em 1989, né, que conversa exatamente também com preocupações anteriores de Angela Davis, outra mulher negra, filósofa do feminismo negro norte-americano, que também conversa com Sueli Carneiro, a nossa grande mestra aqui do feminismo negro, ativista, escritora e filósofa, ou seja, né, a minha experiência diz, né, eu falo por mim mesmo, você sabe disso, mas é bom, eu sempre gosto de ressaltar, né, que a minha trajetória, os meus conhecimentos, a minha pesquisa tal, foram bem norteados, conhecendo intelectualidade, a produção intelectual negra brasileira, e em especial mulheres negras, né. Eu lembro, como hoje, né, em 2019, no Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, naquele ano, 25 de julho, teve um evento o dia todo na UAB, né, com sei lá, talvez 20, 30 painelistas, mulheres negras diferentes ao longo daquela bancada em temas bem interseccionais.
E eu fui percebendo ao longo do dia que eu era um dos únicos homens ali presentes na plateia, mais de 150 pessoas, e não é para me vangloriar, ao contrário, eu perguntava onde é que estão os outros, os outros dos meus, para que a gente possa avançar por uma pauta, porque a gente possa avançar por pessoas aliadas, né, numa pauta que é estrutural ou estruturante, né? Eu ainda me pergunto onde é que estão. Eu não acho facilmente, mas enquanto eu não acho, eu levo Sueli Carneiro aqui. Daqui a pouco ela volta ao palco, embaixo do braço, eu me infiltro nesse espaço de poder de decisão que eu, como homem branco, acabo acessando, né, num país totalmente desigual, e levo os ensinamentos, levo essa carga de filosofia e de muita aplicabilidade. Em empresas, você bem sabe do que eu estou falando, né, de estruturarmos por nome e sobrenome a intelectualidade que dá força e caminhos para que a gente possa avançar racialmente falando. E aí, querida Erlane, né? Quero muito falar de discussões, né, afrocentradas, né, que tanto é que para mim para você já ficou bem claro o quão importantes são as discussões na minha jornada em diversidade, né? Eu queria que você relacionasse a questão do afrofuturismo, né, um campo de estudos e produção de conhecimento muito em voga atualmente, queria que você o relacionasse com o que nós podemos esperar de tendências ou mesmo de novas fronteiras em diversidade e inclusão dentro dos próximos anos. Vamos lá, bola de cristal, Nani Gonçalves. Manda aí. Ai, meu Deus. Olha só. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha, e tá gravando, tá? É, eu sei. Só complementando uma coisa que você Claro, falou querida. sobre o estudo da interseccionalidade, você Uhum. mencionou a Crenshaw, a Angela Davis, a Sueli e também Lélia Gonzalez, que já Sim, fundamental. décadas atrás Fundamental. estava aí discutindo a intersecção do sexismo e do racismo, né, na Uhum. vida das mulheres negras. Então, fundamental, Lélia Gonzalez. Fundamental, essencial. Essencial, sim. Amo essa temática do afrofuturismo, né? Inclusive, para quem ainda não viu ou ainda não acessou, tem uma edição da Forbes sobre o afrofuturo, voltada aí para o mundo dos negócios, que trouxe várias pessoas negras, várias personalidades negras para discutir isso em diversos âmbitos da sociedade, então em termos de educação, saúde, enfim. E eu sou uma das pessoas que faz parte da edição dessa revista. Para quem não conhece, acredito que ela deve estar disponível aí no meio digital. Uhum. Mas o afrofuturismo, quando a gente começa a falar sobre ele, ou pelo menos acho que os meios nos quais ele está mais difundido, ele se aproxima mais, ou ele é visto mais como um movimento cultural e estético, né? Mas com toda certeza, ele pode e deve ser visto também como um movimento de reescrever a realidade, de reinterpretar, de recriar a realidade, de recriar um Uhum. futuro no qual a gente vai incluir a perspectiva que vai partir da perspectiva negra, ou melhor, que vai incluir a perspectiva negra, né? Dando a ela o seu devido lugar, atendendo, reconhecendo e desenvolvendo o devido potencial que tem essa população, no caso, né? E aí, quando a gente fala de reescrever essa realidade, de reescrever esse futuro, a gente fala da sociedade e, claro, em especial das organizações. Então, a gente está falando de dentro das organizações e também além delas. Tem uma cifra que eu gosto de lembrar bastante quando eu falo de afrofuturo e que, inclusive, foi também mencionado na edição da Forbes, que é o resultado de uma pesquisa do Instituto Locomotiva, Sim. Né, que chegou ao montante aí de 1,7 trilhão de reais, que é o montante que a população negra brasileira injeta anualmente na nossa economia, mesmo estando fora dos lugares de poder, mesmo estando fora dos lugares de decisão. Tem uma porcentagem que eu sempre gosto de citar, porque eu acho bastante relevante, que é a do Congresso Nacional. Se eu não me engano, o nosso Congresso Nacional está com cerca de 96% de sua composição branca. Branca. Cis branca. Isso. É quase redundante, né? Falar branco e não falar cis, né? Exato. Mas não num país onde a gente tem aí 56% de pessoas negras compondo a população. Então, com toda certeza, nós precisamos repensar
o futuro que a gente quer, se nós queremos um futuro inclusivo, a partir de uma perspectiva afrofuturista, ou seja, partindo da perspectiva da inclusão em seu devido lugar e no seu devido potencial da população negra. E quando a gente traz isso para dentro das organizações, né, em relação à pauta de diversidade, equidade e inclusão, uma coisa que a gente citou aqui no Brasil, para mim, é um dos grandes marcos dessa movimentação na atualidade, que é justamente a criação do pacto, né? Porque aqui a gente já tem outras iniciativas, como a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, né? E dentre outras aqui. Recentemente a gente também teve uma que é relacionada ao Pacto Global, não é? Equidade é prioridade, étnico-racial também, sim, tá. né? Que também vai trazer essa estrategização para dentro das empresas, com censo, com metas, enfim, com toda essa discussão. E é essa tendência que eu vejo acontecendo cada vez mais. Há uma centralidade quando a gente fala da pauta racial aqui no Brasil, né? Justamente por todos esses números que a gente já trouxe. E, assim, sendo repetitiva em relação ao que a gente falou aqui, é muito importante que a gente traga toda essa perspectiva afrofuturista dentro dos nossos processos, dentro das nossas estratégias, a partir também da interseccionalidade. Não há uma divisão quando a gente fala de inclusão de diversidades. Então, se a gente fala de inclusão de mulheres, nós precisamos abordar isso a partir de uma perspectiva afrofuturista e precisamente falar da inclusão de mulheres negras, de pessoas com deficiência da mesma forma, de pessoas 40 mais, 50 mais da mesma forma, de pessoas LGBTQIA+, da mesma forma, né? Claro, também com todas as outras interseccionalidades que há dentro, pessoas trans negras e tudo mais. Então, eu acho que é por aí que a gente começa, Guilherme, a pensar a questão da perspectiva afrofuturista dentro das organizações e nesse futuro aí que nós estamos trabalhando. Se nós estamos pensando, se a gente está imaginando um futuro inclusivo, ele é necessariamente afrofuturista. É por isso que eu falo, né, Elane, para que nós possamos entender exatamente como é que é a tecnologia de desigualdades estruturais e estruturantes no Brasil, né, nos voltarmos à nossa intelectualidade negra, nos voltarmos aos viveres e saberes que foram acumulados e produzidos ao longo de décadas, de séculos, na verdade, né, que não foram devidamente reconhecidos, né, e quando a gente se dá conta, quando a gente se apropria disso, no muito bom sentido, nós brasileiros que somos, né, do que nós produzimos aqui, de como nós entendemos todas essas dinâmicas, é fundamental e torna-se muito claro a partir da compreensão exata, né, daquela questão de Bell Hooks, né, da margem ao centro, da margem eu consigo ver os centros de poderes, e Lélia Gonçalves, como você mesmo diz, né, agora o lixo vai falar numa boa, né, não entender o que eu quero dizer, vão atrás da Lélia Gonçalves, uma das intelectuais do panteão, né, negro brasileiro. E aí quando a gente percebe exatamente, lendo e aprendendo com essas narrativas em primeira pessoa, sempre que é possível, a gente percebe outras janelas em diversidade que passam a fazer sentido, né? O machismo interseccionando com o racismo, com o classismo, com questões de orientação sexual, identidade de gênero, como você bem lembrou, né? Então realmente olharmos para o que nós produzimos de fato de conhecimento com nome e sobrenome, né? Porque se não levarmos nome e sobrenome a pessoas negras no Brasil, o racismo vai lá, como disse, se não me engano, Lélia Gonzalez, e dá o nome que ele quiser, né? Exato. Então, realmente, sabendo origem e sabendo a dimensão, nós podemos, então, entender, né, o que nos cerca e quais os próximos passos para essa questão de inclusão de diversidade como um todo e racial em especial. Aí eu convido novamente, né, Sueli Carneiro, antes disso, lembrando também, né, o Theo Vanderloo, nosso conhecido, né, você que ocupou o perfil dele do LinkedIn ano passado, correto? Sim, ano passado. Ano passado, naquela onda de conscientização de espaços de poder pós-assassinato de George Floyd, né? O Theo ele esteve aqui em maio do ano passado, tratando da importância estratégica de pessoas aliadas, e aí ele disse, num certo momento, né, que nós precisamos ser muito genuínos e sinceros quando promovemos diversidade e inclusão, e também que devemos ser corajosos, o que significa agir com o coração, né? E nessa toada, eu quero falar um pouco de afeto, a partir também de outra fala de Sueli Carneiro, né?
novamente trago ela ao palco, que eu sempre remeto essa pergunta a todas as minhas pessoas convidadas, porque Sueli é realmente uma fonte de paixão profissional e pessoal que eu levo muito, muito a sério. Você que esteve naquele primeiro encontro presencial, em certo momento ela falou ali, mais ao final da fala, que nós devemos, para além de ganharmos espaço na agenda antidiscriminação, na agenda antirracista, nós precisamos fundamentalmente ganharmos corações. E aí, Elaine, coração leva afeto, afeto para a inclusão. Eu queria que você pontuasse como é que você entende essa questão de afeto na inclusão de narrativas de pessoas junto a grupos minorizados. Manda aí, Elaine. Você mencionou o Theo van der Loo, com certeza uma grande referência, de grande importância para mim. Eu tive a oportunidade de, no ano retrasado, promover uma reunião entre o Theo e alguns outros executivos, e foi justamente a mensagem que ele sempre traz, tá? Uhum. Eu já até acho que em algum momento conversei com ele sobre isso, e ele comenta que a mensagem que ele traz, a perspectiva que ele traz é justamente essa, é a do coração, é de agir de forma genuína, de repensar os seus valores e, enfim, e de trabalhar e desenvolver uma liderança mais inclusiva a partir dessa perspectiva. Então, é muito bom sempre ver o Theo trazer essa dose de afetividade para essa discussão que muitas vezes fica tão séria, né? Então, enfim, tão direta e tão estratégica, tão direta ao ponto. Enfim, você mencionando Sueli Carneiro, não tem nenhum adendo em relação a isso, é extremamente fundamental esse ponto que você traz da fala dela. E aí, quando eu paro para refletir um pouco, Guilherme, eu vejo que, por mais que quando a gente fale enfim, de toda essa temática que a gente está discutindo dentro das organizações, a gente opere numa lógica um pouco mais formal, ou seja, dentro de um sistema, dentro de estratégias, metas, objetivos, entregas, políticas, formalidades. Quando a gente fala de incluir pessoas, a gente está falando, na verdade, de cultura, né? De promover uma cultura mais inclusiva, de promover uma transformação cultural, de promover a inclusão de novas narrativas, de mudar as narrativas existentes. E com tudo isso, é claro que nós falamos de um trabalho que envolve a mudança de mentes e corações. É sempre importante lembrar, embora seja um tanto clichê, que as organizações são as pessoas que estão ali dentro. Então, se você quer mudar a organização, você precisa começar em alguma instância, em algum momento, nesse trabalho individual, de trazer, de conquistar mentes e corações, para que eles tragam outros, para que contagiem outros e elevem, enfim, essa transformação para que seja de fato uma transformação cultural, né? Então, assim, se por um lado a gente fala de valores éticos que as organizações precisam desenvolver e aplicar nas suas relações com seus stakeholders, porque no caso a inclusão, a cultura inclusiva é um valor ético. Por outro lado, as organizações são as pessoas, são formadas por pessoas. E está posto para cada um de nós o desafio de embarcar nessa jornada de construção de um mindset inclusivo. Até só para citar um exemplo, eu acho que num grupo que nós estamos juntos, lá da Mari do Gás, né? Que inclusive acho que entrou aqui. No grupo de diversidade, estava rolando ali uma discussão super aquecida de uma pessoa de RH, uma profissional de RH, que recentemente postou no LinkedIn que não vê diferenças. Você leu meu pensamento, eu ia te perguntar isso. Contrato seres humanos. Contrato seres humanos, eu não vejo diferença entre ninguém, não tem importância se é negro, se é não sei o quê, se é isso, se é aquilo. O que importa são as competências. Eu acho, assim, eu até cheguei a postar lá no final das contas no nosso grupo de diversidade, né? No LinkedIn. Eu postei ali também os meus pitacos. Mas, assim, existe o fato de que, é claro, essa é a noção que nós temos do senso comum, e é essa noção que nós, como indivíduos, como líderes, como colaboradores, como colegas de trabalho, estamos aqui desafiados a avançar sobre ela, a questioná-la, né? Cabe a nós questionar esse paradigma que colocou como normal toda essa desigualdade e essa pseudo-neutralidade. A gente parte de um ponto de
onde a gente assume, no qual a gente assume que existe uma neutralidade, que na verdade não é fato. Esse discurso de que você não vê, né, identidades, você só vê competências, é um discurso padrão de todas as organizações. E, claro, eu não estou falando só de Brasil, né? Isso é geral. Mas quando justamente você olha para a composição das organizações e para a composição da sociedade, você vê que há uma disparidade muito grande na qual não faz nenhum sentido esse discurso, né, que não compactua com esse discurso de neutralidade. E, enfim, aí a gente entra na questão da meritocracia, que também é um grande mito, etc, etc. Mas só quis citar esse exemplo aqui, dessa pessoa, para a gente voltar nessa questão dessa jornada desse mindset inclusivo. Uma coisa que eu coloquei lá no grupo foi que esse patamar do senso comum é o patamar do qual todos nós saímos. É nele que nós somos criados, é nele que é ele que nós passamos para os nossos filhos, vão passando para os filhos dos nossos filhos, vai passando de geração em geração e vai formando esse paradigma, essa noção de realidade praticamente inquestionável, né? Aqui não se critica. A sociedade, as coisas apenas são assim, né? E assim tá bom, e assim é o normal, e é assim que eu vejo, enfim, é assim que se vive. Mas nós estamos vivendo agora num período de grande questionamento desses paradigmas e todas as pessoas, todos nós como indivíduos, seremos provocados a questionar, incluindo essa pessoa. Em algum momento, essa pessoa, esse post, vai passar por um processo que ela vai ser indagada de uma forma um pouco mais incisiva e vai sim refletir sobre os seus valores, né? E nesse processo todo, é imprescindível que haja um acolhimento afetivo, que haja que esse processo seja feito com afetividade. Até, inclusive, quando a gente fala de lideranças, né, das lideranças cumprindo os seus papéis nessa jornada de transformação cultural, a gente fala que é muito importante que elas tenham uma mentalidade de humildade, de aprendiz, etc. E que elas estejam abertas a se colocarem de forma vulnerável em ambientes seguros, para aprenderem, para exporem suas dúvidas, para terem ali a oportunidade de erro e acerto. E nada disso acontece sem que você não tenha, de fato, um ambiente seguro, um ambiente psicologicamente seguro, um ambiente preenchido com afetividade, para que essas pessoas que estão se dispondo a se provocar, a se questionar, a sair desse paradigma, consigam, de fato, passar por esse processo, consigam, de fato, alcançar desenvolver esse mindset mais inclusivo, né? Essa atuação, essa mentalidade mais inclusiva. Então, com toda certeza, a gente precisa de afetividade para essas discussões, para toda essa jornada, porque é com ela que a gente conquista mentes e corações, e é com mentes e corações que a gente tem as pessoas trabalhando com um propósito genuíno. E eu acho que não tem nada mais transformador ou mais potencialmente transformador do que um propósito de fato genuíno. Que lindo esse seu último minuto de fala, de reflexões, que brinde, né? Trouxe a questão da genuinidade, trouxe a questão ligando tudo isso à afetividade, de fato, né? E eu costumo dizer, e eu sei que você também compartilha disso, né? Que o afeto acaba humanizando o que é humano, né? Acaba naturalizando muito o que é natural, né? Que nós somos diversos por natureza, isso acaba nos igualando, de fato. São as diferenças que nos igualam, né? E nessas zonas de desconforto, essas posições de desconforto dentro das nossas zonas de conforto podem nos levar a nos questionar, né, Arlane, todos e todas aqui online e offline, quais as escadas da vida estão diante de nós, né? Uma escada rolante para cima, um país totalmente desigual, se você é um homem, cis, branco, hétero, classe média, formado por universidades consideradas as mais prestigiadas, tal. Então, ainda que você tenha o seu esforço próprio, mas é um esforço numa direção ascendente e numa escada rolante que torna tudo muito mais fácil, né? Pessoal e profissionalmente falando. Ou você se depara com uma escada fixa, se você não for um homem cis branco, mas for uma mulher cis branca, hétero, nessas mesmas condições, sabemos que tem a opressão de gênero sobre ela, mas é uma escada ainda fixa que você pode ali com algum outro esforço acabar sobressaindo. Ou se você não for nem um homem, nem uma mulher cis branca, essa escada rolante é para baixo, né? Se você for uma pessoa trans negra de território periférico, a escada rolante está ali no segundo subsolo, né? Então é nos perguntarmos, de fato, quais escadas são diante de você
de vocês, de nós, e quem está indo conosco ao lado, né? E nos questionarmos, né? Num país majoritariamente negro, com 24% da população com alguma deficiência, um país de maioria negra feminina, um país onde 54% atualmente estão em insegurança alimentar desde a pandemia, né? Que nós não temos saneamento básico adequado, que não temos sequer conexão internet disponível para grande parte da população que precisa trabalhar e também adquirir conhecimento, educação básica e fundamental e superior por meio dessa telinha chamada celular, smartphone, às vezes é um smartphone para toda a família. Quem está conosco, né, e quem não está conosco, né? Então é fundamental que a gente possa nos esforçar para nos conectarmos pelo afeto, né, para de fato humanizar todas essas pautas, na verdade, né? E aí tem uma questão, acho que não é nem uma questão, acho que é mais um comentário da Elisa aqui, o último, né? Dando os parabéns a nós, valeu, querida. E também ficando claro que, para além da liderança, focalizar essa questão de diversidade e inclusão, tem que ter uma grande necessidade de instrumentalizar o RH e os colegas nessa jornada. Tamo junto, Arlane? Com toda certeza. Com toda certeza. Instrumentalizar o RH e pensar cada vez mais na transversalidade da diversidade. Então, se hoje a gente começa ali dentro do RH, ok, é um ótimo ponto de partida, mas organizações brasileiras, fiquem atentas, olhem para fora, olhem para como essa área tem crescido, para como ela tem se expandido e crescido com autonomia dentro das organizações, se tornando dona de si própria, né? Existe, claro, um histórico aí que acredito que a gente vai eventualmente passar, que na verdade nós já estamos passando por ele, mas com certeza eles estamos a bordo. Exato. A Luísa está aqui também, dando um oi pra gente, pela Psi Carlos Lima. Ela falou que ela é a Luísa. Hello. Sim, ela. Maravilha, Lu. Falamos de você no começo aqui, tal, de contatos recentes e entre você e a Arlane. Seja bem-vinda novamente. E aí, Arlane, eu trago aqui uma fala de hoje de manhã da Catiana Normandia. Não sei se você conhece do LinkedIn, nós somos muito próximos em redes e tal. E ela que trabalha também com essa questão de RH, de seleção e desenvolvimento de perfis e tal. Ela trouxe um depoimento onde é um diferencial uma pessoa negra ser entrevistada por uma vaga em empresas por uma pessoa recrutadora também negra, que entende das dores, que entende dos percalços, que entende dessa realidade, né, de mano para mano, de mana para mano, né? E isso faz toda a diferença num processo também mais inclusivo, né, de entender todos os percalços e ver como tudo isso se conecta num momento tão decisivo que é a entrevista, né? E você trouxe em alguns momentos também nessa sua fala essa questão do RH inclusivo. Então, fiquemos antenados de que as pessoas que estão ali na linha de frente de recrutamento, seleção, de desenvolvimento, de atração, têm que ter essa sensibilidade, esse perfil de inclusão, porque do contrário vão acabar sempre indo nos mesmos lugares, selecionando as mesmas pessoas e se questionando porque não há diversidade, né, Helena? Exato, Guilherme. Esse é um desafio, é o desafio, né? É o desafio colocar pessoas negras, e aqui a gente fala de pessoas negras, mas é claro, outros tipos de diversidades e interseccionalidades também, em lugares estratégicos, em lugares de real impacto dentro da organização. E um desses lugares, com certeza, é o RH, né, como foi citado por ela, que é um grande player, talvez um dos players mais estratégicos, talvez na atualidade no Brasil, o player mais estratégico quando a gente fala de inclusão de diversidades. Aí eu também faço questão de frisar que quando a gente fala de todo esse processo, a gente fala de transformação cultural. Não é apenas de trazer mais pessoas diversas, trazer mais pessoas negras para dentro. Mesmo que a gente não tenha um número considerável ou relevante de pessoas negras ali no recrutamento, no RH, digamos assim, ou mesmo que a gente tenha, existe um trabalho a ser feito tanto para essa abordagem, que a gente fala que seria uma abordagem mais inclusiva, com esse olhar mais intencional, mais interseccional, que precisa acontecer para você de fato trazer mais diversidades, quanto também para você operar, como que você vai operar a gestão desses times
mais complexos, mais amplos e mais diversos dentro da empresa. Hoje, não existe essa realidade dentro das organizações. Então, isso se coloca como um novo desafio para elas. Ele precisa ser endereçado. Não é simplesmente trazer as pessoas para dentro, talvez num volume, numa velocidade muito grande. Isso, ok, é um positivo, é um passo inicial, importante, mas não pode, ele não é sustentável, ele não se sustenta se a gente não trabalhar a cultura da organização, se a gente não trabalhar a mentalidade, a forma de agir, de operar e de operacionalizar e de reconstruir, revisar os processos dentro das empresas, né? Para que isso se mantenha, não só se mantenha ali dentro essas pessoas que chegaram, mas para que na dinâmica da empresa ela não volte para a estaca zero novamente, né? Para uma realidade muito díspare, mas para que ela mantenha cada vez mais um cenário diverso de acordo com o ambiente no qual ela está inserido. Show. E você falou sobre cultura agora, né, nesses instantes finais, né? E você e eu sabemos, né, o quão é importante promover inclusão de diversidades e como isso significa uma grande jornada, né? Que tem que ser uma jornada por transformação cultural, né? Que tem que ter valores genuínos, uma genuidade, eu adoro essa palavra, que tem que ter coesão, que tem que ter coerência. E são atributos fundamentais, necessários, essenciais nessa grande virada de transformação cultural, dessa jornada por inclusão e diversidades, né? E aí, nos encaminhando para o final, Arlane, eu queria que você trouxesse percepções sobre o diversity wash, né? A lavagem de diversidade, né? E também os efeitos e como nós podemos suplantar essas ações tipo diversas, né? Aquela coisa bem superficial, que acabam até por prolongar desigualdades altamente estruturais no país, né? Então, aí, o que você me diz sobre o diversity washing e como a gente pode deixar isso fora de questão? Meu Deus do céu, menos de 3 minutos. Olha, não, Guilherme. Ó, não vai cair em 1 hora. Combinei com o Instagram, ele dá uns minutos adicionais. Ah, é? Ah, ok. Meu, tô até com drink aqui, é água, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Eu falei, gente, 3 minutos, isso é muito pouco. Não, mas olha só, a gente utilizou... Fica tranquilo. Obrigada. A gente utilizou a palavra jornada aqui, e hoje... Ah, a botinha tá aqui. Sim. E hoje a gente utiliza muito essa palavra, especialmente dentro das organizações. Eu acho que há uma ênfase muito grande nela para sempre alertar as pessoas envolvidas, os stakeholders, tanto os de dentro que estão ali pressionando, quanto os de fora que também estão pressionando, que, gente, calma, é uma jornada, né? Nós estamos aqui comprometidos e tal, nós estamos passando por ela, mas, enfim, é um processo. E é verdade, é uma jornada, é um processo. Porém, não é um processo passivo. Não é um processo que você vê acontecendo ou que você deixa acontecer com você. É um processo no qual você age, no qual você é um agente de transformação. Então, fica aqui esse parêntese, tanto para organizações quanto para lideranças e, enfim, pessoas em geral, para que a gente se alinhe quanto às nossas expectativas quando a gente utiliza essa noção de jornada. Sim, é uma jornada, sim, é um processo. É um processo ativo, no qual eu vou me levantar, vou fazer acontecer de forma intencional e estratégica. E aí, quando a gente fala de diversity washing, se conecta totalmente com esse parêntese de jornada que eu fiz, né? Olha, na verdade, é um resumo de tudo que a gente já falou aqui, certo? Há formas de a gente trabalhar a inclusão de diversidades, a cultura inclusiva, sem ser de forma superficial, sem ser de forma que a gente acabe caindo na armadilha do diversity washing. Claro, se a gente agir com intencionalidade, se a gente utilizar mecanismos que nós já criamos, mecanismos que nós já saturamos dentro das organizações, é só aplicar aqui em diversidade, enfim, e começar, claro, principalmente a ver isso e atuar sobre isso de uma forma, vendo esse processo como a transformação cultural que ele é. Ele não é apenas colocar mais pessoas diversas no ambiente, não é apenas colorir mais o ambiente. Não gosto muito dessa expressão, mas enfim,
Mas é a gente reorganizar a nossa organização para que ela opere na lógica inclusiva, para que o todo dela, de forma transversal, não apenas RH, não apenas uma ou outra área, mas todas as áreas, todas as gestões, todos os processos de avaliação de performance, de recrutamento, de demissão, enfim, para que todos os processos da organização passem a operar de uma forma inclusiva. E aí, fechando, como que a gente vê isso? Gente, aqui quando a gente citou, por exemplo, a criação do índice lá pelo pacto, né, de ISD racial, uma coisa que eles estabeleceram e que outras organizações vêm estabelecendo nas suas metas é a questão de prazo. Você não estabelece meta sem ter prazo. Então, para nós, dentro e fora das organizações, e será muito perceptível se não houver evolução, se não houver, de fato, uma concretização do que está sendo colocado ali como desafio. Então, assim, a gente está vendo, a gente está cobrando e nós vamos continuar cobrando. Então, o que nos resta é, como organizações e lideranças, nos movermos para garantir que a gente reconheça os nossos gaps, trabalhe os nossos gaps e não caia na cilada ou na armadilha de, eventualmente, não cumprir aquilo a que nós nos desafiamos, né? Sim, porque senão fica uma inclusão muito superficial da profundidade de um túnel de minhoca, né? E aí nada acontece, a gente tem ali aqueles tokens clássicos que vão em tudo que é foto, que vão em tudo que é batizado de boneca em diversidade nas empresas, né? E a gente sabe que isso leva nada a lugar nenhum, né? E também sabemos que não dá para dormirmos preconceituosos e acordarmos antipreconceituosos, como o mundo acordou antirracista em 26 de maio do ano passado. A gente sabe que não é bem por aí, né? Mas a gente está de olho, a gente está atento, a gente está trabalhando para isso, para que muito mais estratégias e diversidades estejam de fato engrenadas no motor potencial das empresas, né? De baixo para cima, da esquerda para a direita. Arlane, a gente está quase chegando no final. Deixa um convite a todos e todas aqui online. Semana que vem, fechando o Julho das Pretas, do mês, onde comemoramos o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, no dia 28 de julho, quarta-feira. Recebo Mônica Marcondes, ela é economista, advogada, mestre em engenharia elétrica pela Poli USP e é executiva de investimentos no Banco Santander, onde trará as reflexões sobre protagonismo em carreiras negras. Quarta-feira que vem, dia 28, às 7h30, pontualmente. Arlane, querida amiga, reflexões finais, poesia, saraus, com recados. O palco, novamente, coração e afeto são todos seus. Obrigada, Guilherme. Eu fico muito feliz por ter sido convidado, por a gente ter conseguido se organizar para eu estar aqui em julho, mês das Mulheres Negras. Eu descobri, eu não sempre soube dessa data, né? Mas a partir do momento que eu soube, esse é um mês do qual eu me orgulho bastante. Eu não tenho poesia, hoje não estou não estou da pessoa mais poética, mas eu queria deixar aqui alguns recados, só frisando alguns pontos, especialmente para as pessoas em posição de liderança ou que de alguma forma impactam as movimentações, as decisões, influenciam as decisões dentro das organizações. Até me inspirando um pouquinho numa fala da Margaret Goldenberg, com quem eu também tive o prazer de dividir uma live. Ela listou ali uma sequência de 3 competências que são muito importantes para que lideranças sejam e atuem de formas mais inclusivas. Ela citou a questão de exercer empatia, que é, sim, uma palavra bastante utilizada hoje, mas que continua sendo verdade, né? A gente precisa exercer cada vez mais esse valor e se conecta totalmente com a questão da afetividade que nós tratamos aqui, trazida pelo Theo e pela Sueli Carneiro, né? Questão de humildade, postura de aprendiz. Gente, todos nós estamos aprendendo. Talvez tenha gente que já esteja aprendendo há um pouco mais de tempo, mas todos nós estamos aprendendo. Todos nós estamos passando juntos por essa jornada, por essa palavra que a gente tanto ama. Então, está tudo bem não ter todas as respostas agora de uma vez. Isso faz parte do processo. O importante é se colocar nesse lugar de aprendizado, nesse lugar de humildade. Porque é através dessa postura, é através dessa
noção que a gente gera progresso e gera evolução. Uhum. E, claro, não pode deixar de faltar a coragem e ousadia. Também, voltando aí para a fala do Theo Vanderloo. Gente, sem ousadia, nada vai mudar. Tem uma coisa que a gente cansa de falar, que é: a gente nunca vai obter resultados diferentes se a gente continuar fazendo sempre as mesmas coisas, as mesmas tentativas, do mesmo jeito. Não vai. E o que nós queremos, o que é ambientes mais inclusivos, culturas mais inclusivas, é diferente do que nós temos hoje. Nós queremos um resultado a mais do que nós temos hoje. Então, nós temos que fazer a mais, nós temos que agir e pensar a mais, nós temos que agir de formas mais ousadas. Então, fica aí para mim o recado para todas as pessoas, mas especialmente, claro, as lideranças. Lindamente, Arlane, lindamente. Eu devolvo a todos e todas aqui duas rápidas considerações, né? O Prêmio Nobel da Paz, em 94, salvo engano, Desmond Tutu, arcebispo negro sul-africano, disse que, não vou lembrar textualmente, mas basicamente é o seguinte: se você não se posiciona, você escolhe o lado do opressor diante de uma situação de desigualdades sociais, né? E trago também, reverenciando Júlio das Pretas, Nina Simone, cantora negra americana de jazz, que diz, que responde perguntado sobre o que é liberdade, liberdade de viver sem medo, né? Que a gente possa, então, juntas e juntos, progredirmos por mais inclusão e diversidade, com respeito e acolhimento. E a Arlane, super agradeço o seu tempo, generosidade, o seu afeto e os seus brindes aqui nesse palco virtual. Gratidão. Beijos, meu querido. Obrigada pelo convite. Valeu a todos e a todos aqui online. A gente se vê quarta-feira que vem. Um beijo e abraço. Tchau, tchau. Beijo, tchau.